Aí galera do canal, vamos falar hoje um pouquinho de um tema mais específico, mais de atualização da fisioterapia, esse é um artigo publicado, um guideline, publicado originalmente em 2013 e revisado agora em 2019, né? E esse guideline fala sobre o manejo da dor crônica, né? Pois bem, vamos lá então. Então ele vai elencar as principais recomendações das principais técnicas e tratamentos que a gente pode utilizar dentro da fisioterapia como tratamento especificamente para paciente com dor lombar, com dor crônica, né? Então ele começa com a terapia manual para pacientes com dor lombar, né? Então ele diz que ela é que a manipulação ela é tão efetiva quanto as outras intervenções a curto prazo no alívio da dor e na melhora do status funcional, e não se mostrou mais efetiva que o sham. O que é o sham? Existem alguns estudos que eles manipulam, não, eles inventam uma maneira, é como se estivesse fazendo a técnica da terapia manual, é como se fosse um placebo. Eles inventam uma técnica qualquer, põe a mão no paciente e compara com a técnica real, né? Então, quando esses estudos vão avaliar a terapia manual a longo prazo, ela não é mais efetiva do que essa enganação, esse sham, entre aspas, tá? Embora os estudos sejam de qualidade metodológica ruim, tá? Isso conta a favor um pouquinho da terapia manual. Uma série de ensaios clínicos mostraram que a manipulação, quando combinado com outras intervenções, ela melhora a curto prazo a dor e o status funcional, né? Então, a associação de manipulação vertebral com outra intervenção, os resultados são melhores. Evidências de qualidade ruim, né? Como sempre, dentro da nossa área tem estudos, na grande maioria, de qualidade ruim, mostraram que não há diferença estatisticamente significativa entre os exercícios e a terapia manual a curto e longo prazo. Então, quando você compara a terapia manual com o exercício, tanto a curto e longo prazo, a terapia manual não é mais efetiva, principalmente a longo prazo, né? A massagem mostrou alívio na dor a curto prazo em pacientes com lombalgia, embora essa conclusão também é baseada em estudos de qualidade muito ruim. Então, com o nível de evidência B, eles concluem o seguinte no guideline, que a terapia manual ela deve ser considerada para o alívio da dor a curto prazo para pacientes com dor lombar crônica, tá? Então, a terapia manual, ela é a evidência é favorável quando quando se fala em efeitos a curto prazo. Para a dor cervical, os resultados não são muito diferentes, né? A terapia manual combinada com exercício mostrou melhora significativa na dor e na função quando comparado com nenhum tratamento, né? E a mesma revisão também mostrou que os dois juntos são melhores que o exercício e a terapia manual sozinho. Então, isso aqui é um resultado um pouco diferente do que aconteceu lá na lombar, tá? Me parece que para cervical, quando a gente associa os dois, é melhor do que um sozinho. Lá na lombar, a gente viu que o exercício ele é melhor, ou melhor, a terapia manual não é melhor a curto e longo prazo que o exercício, tá? Não houve associação. Ela pode proporcionar alívio a curto prazo em comparação com o controle. 9 ou 12 sessões foram superiores a 3 para redução da dor, incapacidade de dor de cabeça cervicogênica. Então ele está aqui avaliando o número de sessões que é favorável. Tá? Isso não é receita de bolo, mas isso é muito importante para o entendimento do paciente, qual o prognóstico do tratamento, qual a duração do tratamento, até para você, terapeuta, ter uma direção assim, vale investir quanto tempo nesse paciente, né? Em torno aí de 8 a 12 sessões já são suficientes para obter algum resultado positivo. Se não houve resultado positivo, não adianta ficar insistindo nesse tipo de terapia. É isso mais ou menos que ele está falando. Mais uma vez, os estudos são de baixa qualidade. Evidências de baixa qualidade suportam que uma única sessão de manipulação torácica promove uma redução imediata da dor quando comparado com o placebo
em pacientes com dor cervical crônica. A gente sabe dessa relação que existe entre a hipomobilidade torácica e a dor cervical, né? Então é importante você avaliar a mobilidade torácica, né? Quando você está tratando o ombro e cervical. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram uma manipulação única, uma única vez na torácica, com o objetivo de aumentar a mobilidade torácica. E o que eles viram? Melhora na dor a curto prazo, né? Dor aguda a curto prazo nas dores cervicais crônicas, tá? E aí ele conclui o seguinte, mais uma vez, com nível de evidência B, né? Não é A, nível de evidência B, que a terapia manual em combinação com exercício deve ser considerada no tratamento de pacientes com dor cervical crônica. Beleza? Então, prosseguindo, esse aqui é um post do colega fisioterapeuta, excelente profissional, Arthur Padão, né? Tá aí no Instagram, tá labutando nessa área de dor crônica há muito tempo, e aí eu roubei esse post dele lá, em que ele coloca que tratamentos passivos são decorativos para dor crônica, a passividade é inimigo da autonomia. E concordo plenamente com tudo que ele disse aí, né? Quando a gente vai falar quando a gente vai tratar pacientes com dor crônica, é importante isso, tá? Pacientes com dor crônica, a autonomia ela é importantíssima, né? Então, trazer autonomia para o paciente. Existem alguns estudos que falam da autoeficácia. Eu vou trazer semana que vem um estudo sobre a autoeficácia nos pacientes com dor crônica, que é um conceito, né, um construto da psicologia importante também. Então, quando você faz um tratamento passivo, terapia manual, eletroterapia, acupuntura, focado somente nesse tratamento passivo, nos pacientes com dor crônica não funciona, né? Tem um resultado muito pequeno em comparado com o exercício, né? Com o autocuidado, com o automanejo da sua própria condição. Tá? Então, essa fica a mensagem. Isso não está no guideline, mas está em todos os outros guidelines falando da importância de tornar-se ativo, de ser autônomo no gerenciamento da saúde em pacientes com dor crônica. Beleza? Agora, especificamente do exercício, a atividade aeróbica e a atividade de força em pacientes com fibromialgia, nos níveis de intensidade preconizados pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte, foram efetivos no bem-estar global e na função física e possivelmente na dor e nos tender points. O exercício para paciente com fibromialgia ele não é tão efetivo quanto os exercícios para paciente com outros tipos de dores, tá? Ele é muito efetivo na melhora do bem-estar, da qualidade de vida e da função, mas na dor em si não é tão efetivo. Quer dizer, ou seja, o paciente continua sentindo dor, mas ele torna-se mais ativo, ele tem uma qualidade de vida melhor, mesmo estando com dor, tá? Exercícios de facilitação e de estabilização são tão efetivos com qualquer outro tipo de exercício de fortalecimento, né? E para pacientes com dor lombar crônica, os exercícios sem carga é tão efetivo que esses exercícios vigorosos, né? E estudos de alta qualidade suportam os exercícios de estabilização. Diferenças significativas eram menos prováveis quando a comparação era com tratamento mais ativo. Então, o que acontece é o seguinte, quando você pega os estudos que avaliam estabilização em comparação com tratamentos mais passivos, estabilização é melhor. Quando você pega a estabilização com tratamentos mais ativos, qualquer outro tipo de exercício não tem tanta diferença, tá? Então é isso que ele está dizendo aqui. Em relação à caminhada, uma revisão sistemática identificou uma evidência moderada que a caminhada sozinha não tem efeito positivo nos pacientes com dor lombar crônica. E o mesmo vale para a caminhada na esteira. Mais uma vez chamando a atenção, a atividade sozinha, né? O que eles queriam comparar aqui era justamente a atividade sozinha, a caminhada sozinha, sem nenhum outro tipo de intervenção. Então, me parece que quando está nessa situação, a caminhada não tem um ganho mais significativo.
O Tai Chi Chuan, Pilates e Yoga, estudos, mais uma vez, estudos de baixa qualidade, isso não é novidade, né? Não só nesse estudo, mas nessa revisão, nesse guideline, mas grande parte dos estudos da nossa área, que o Tai Chi ele tem um efeito positivo, pequeno na redução do dor e função, em pacientes com artrite crônica. Ele vai mais para um paciente para artrite crônica. E Pilates foi superior à mínima intervenção na redução da dor em pacientes com lombalgia crônica, mas não foi mais efetivo do que outras formas de exercício. Então, é o que eu falei sobre exercício de estabilização. Quando você compara um exercício específico, estabilização, pilates, aeróbico, com técnicas mais passivas, o exercício, seja ele pilates, estabilização, hidroterapia, né, hidroginástica, natação, musculação, esteira, sempre é melhor do que o exercício passivo para pacientes com dor crônica. Mas quando você compara exercícios entre si, não há diferença. Nenhum é mais efetivo do que o outro. A yoga ela pode ser útil como uma abordagem complementar no tratamento com tamanho de efeito moderado. E a terapia por exercícios aquáticos, né, a hidroterapia, ela é também benéfica, mais uma vez. Ou seja, movimentar-se é a grande solução para os pacientes com dor crônica no geral. O exercício é o carro-chefe do tratamento desses pacientes. Tá? Uma revisão sistemática mostrou melhora da dor e função em um programa de 12 semanas de duração, comparado com exercício. Isso aqui seria a fisioterapia no geral, com cuidados usuais e conselhos para se tornar mais ativo. Né? A fisioterapia no geral, a eletroterapia, até mesmo a manipulação, a fisioterapia no geral. Então, assim, quando você compara isso com nada, né, ou associado a cuidados usuais mais conselhos para se tornar-se ativo, o resultado ele é significativo. Estudos mostraram evidência dos exercícios em grupo, inclusive a longo prazo, e outros estudos mostraram resultados contraditórios. Então, assim, fazer exercício em grupo é bom? Existem alguns estudos que mostram que sim, existem outros estudos que mostram que não é tão bom quando comparado, mais uma vez, tá? Quando comparado com um exercício supervisionado. A ideia é essa, tá? O exercício, eu acho que é garantido que ele é bom. Agora, o que ele está querendo comparar aqui é o exercício em grupo com o exercício individual, tá? O conselho mais exercício foi mais efetivo que fazer conselho sozinho, ou educação em dor, que está se falando muito sobre isso, né? E o conselho nesse sentido, ou a educação em dor nesse sentido, é permanecer ativo, né, juntamente com conselhos específicos sobre exercícios e atividades funcionais. Então, fazer educação sozinho, conselho sozinho, para tornar-se mais ativo, orientação sobre exercícios, ele não é mais efetivo do que quando associado com exercícios mesmo, né, com realização de exercícios, seja supervisionados, em grupo ou complementares aí. Continuando o exercício em casa, o exercício supervisionado ele mostrou-se mais eficaz para a melhora da frequência semanal de treinamento do que o exercício não supervisionado. Então, aqui o que ele está dizendo é o seguinte, que o exercício não supervisionado ou o exercício em casa, ele não é menos efetivo que o supervisionado, nesse ponto aqui que ele está dizendo, tá? O que ele está dizendo é o seguinte, que quando o exercício supervisionado ele é comparado com não supervisionado, a aderência ao exercício, que é um fator extremamente importante, ele cai quando o exercício é não supervisionado. Então, a frequência semanal do exercício supervisionado é maior do que o do exercício não supervisionado. Complementar um programa de exercício em casa com exercícios em grupo pode aumentar os níveis de atividade física, né? Então, associar as duas coisas. Ao invés de você fazer um tratamento individual, você faz um tratamento em grupo, mais os exercícios supervisionados. E a precisão na execução dos exercícios pode ser melhorada por sessões de revisão ou pelo fornecimento de exercícios em áudio e em vídeo. O que seriam essas sessões de supervisão? De revisão? É o que eu faço, a chamada alta supervisionada ou a alta compartilhada. É o paciente que recebe alta, mas de tempos em tempos, como é um paciente crônico, né, de uma disfunção musculoesquelética crônica, ele retorna ao setor para uma reavaliação, para uma revisão de carga, para uma revisão de exercícios, para um aumento da intensidade, né, dos exercícios, e isso mostrou-se mais eficiente do que não fazer nada, deixar o paciente à deriva nesse caso aí. Aí aqui
O importante de tudo que a gente falou aqui em respeito do exercício é que quando todos os tipos de exercícios foram analisados, pequena, mas significativa redução da dor e incapacidade foram observados, quando comparado com nenhum tratamento. O exercício ele é bom, o resultado em relação à dor ele não é tão bom quanto em relação à função e qualidade de vida, tá? Pergunta o paciente assim que faz exercício, que tem dor crônica, você melhorou? Melhorei, a dor nem tanto, mas hoje eu estou mais ativo, hoje eu faço coisas que não fazia anteriormente, né? Então, assim, no geral há uma melhora na qualidade de vida, né? Mas na dor em si não há um resultado muito significativo. Qual que é a importância disso? A importância disso é que você joga real com o seu paciente, né? Eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te dizer para você que, no seu caso, a gente precisa de paciência, né? Que as coisas não vão acontecer de uma hora para o dia, da noite para o dia, né? Que as coisas precisam de tempo, né? Você vem sofrendo disso há muito tempo e aqui não é com 10 sessões, com 15, 20, 50 sessões que vão se resolver, é um programa, é um tratamento a longo prazo, tá? Melhores resultados a longo prazo, mais uma vez, né? Então você determinar com o seu paciente os objetivos a curto, médio e longo prazo é importante. Você dizer para o seu paciente que o tratamento dele vai demorar, para que ele não tenha aquela ansiedade de melhorar o mais rápido possível, né? Ele precisa de tempo para melhorar, então você jogar real com o paciente, isso é bom para aderência ao tratamento, né? Então eu costumo dizer com o paciente o seguinte: no mínimo 3 meses, de 8 a 12 semanas, de 2 meses a 3 meses, para um resultado efetivo. Obviamente, se a gente estiver piorando a situação logo no início, a gente vai rever tudo. Mas a gente precisa ter calma para que os resultados comecem a aparecer de maneira mais consistente. Jogo na real, a dor nem sempre deve ser o nosso objetivo principal, né? O nosso pote no fim do arco-íris, não deve ser. Eu acho que melhorar a qualidade de vida no geral, tornar esse paciente mais ativo, fazer com que ele retorne às suas atividades, principalmente sociais, que ele deixou de fazer em função da dor, é fundamental como objetivo de tratamento, tá? Apesar da heterogeneidade, esse que é o grande problema, você está comparando muita coisa diferente, né? Então um artigo mostra resultado significativo, o outro nem tanto, ou então às vezes nem mostra resultado. Por quê? Porque a heterogeneidade dos exercícios prescritos como tratamento para esses pacientes é muito grande. Intensidade, duração, quantidade, né? A dose do exercício ela é muito variada, né? Então a gente nem sabe qual a dose perfeita ou qual o exercício perfeito para esse tipo de paciente, tá? Então, o exercício, ele traz, de certa forma, ele deve ser recomendado no manejo de pacientes com dor crônica. Os exercícios supervisionados, sessões supervisionadas de exercícios é melhor, exercícios individuais é melhor do que o grupo. A suplementação, a adição de material suplementar, eu faço, por exemplo, cartilhas, eu faço GIFs e mando por WhatsApp, vídeos no WhatsApp, foto no WhatsApp, né? Todo esse material ajuda não só a realizar a aderência aos exercícios, como a efetividade deles, né? E até mesmo na questão da segurança do paciente em estar fazendo certo, né? Muitas das vezes quando você pergunta ao paciente por que você não faz os exercícios em casa, você prefere vir na clínica fazer os exercícios? Porque eu me sinto mais confiante quando eu estou do lado de uma pessoa, de um profissional, né? Então essa insegurança, se está fazendo ou não o exercício certo, ele atrapalha a aderência dos exercícios em casa, né? Então esse material suplementar, essa ideia de aumentar essa segurança do paciente é extremamente importante. E os exercícios em casa, combinado com os exercícios em grupo, funcionam tanto quanto os exercícios supervisionados. Essa é as evidências no geral, tá? Então, a evidência de que o exercício ele é fundamental, ele melhora a função, é a evidência A. Os exercícios supervisionados, melhor, evidência B. Individuais, evidência B. E o grupo e programa de exercícios, evidências B. E material suplementar,
adição de material suplementar, evidência C. Tá? Relação à tração, um outro tipo de terapia também que a gente pode utilizar. Há forte evidência que a tração ela não mostra nenhum efeito quando comparado com placebo, com sham ou com nenhum tratamento em pacientes com dor lombar aguda, subaguda ou crônica, com ou sem dor irradiada, né? Então esse guideline coloca tração, então você comprar esse material aqui todo, aqui, gastar uma grana preta, não funciona no geral, tá? A adição de tração contínua também não afetou os resultados. A eletroterapia, o TENS, ele tem se mostrado resultados analgésicos positivos na dor crônica e pouca diferença existe entre a alta ou a baixa frequência, tá? Há resultados conflitantes se o TENS é efetivo na dor lombar aguda, na dor lombar crônica, mas evidências consistentes que não há melhora na função. Obviamente, né, o TENS é bom para dor crônica, no geral, na dor lombar aguda, aí existem resultados conflitantes, mas é consistente que não melhora a função em hipótese nenhuma. A evidência de baixa qualidade de que a terapia por onda de choque e estimulação magnética transcraniana e TENS é mais efetivo que o placebo na dor cervical, e o laser tem mostrado resultados estatisticamente significativos, mas não clinicamente. Então, quando a gente vai avaliar o que há diferença estatística, clinicamente estatística, diferença estatisticamente significativa, existe, mas clinicamente não existe. Tá? Então, ou seja, clinicamente, na prática, que é o que nos interessa, não tem resultados importantes. Nos pacientes com dor lombar aguda e crônica, a curto prazo, no follow-up de 6 meses. Então, todos os dois, evidência B, que o TENS deve ser considerado para o alívio da dor crônica e que você pode usar baixa ou alta frequência, tanto faz, tá? Eu tenho as minhas dúvidas em relação a isso aqui, mas pelo menos é um guideline que trouxe essa novidade aí, tá? O B é que o laser ele deve ser considerado como opção de tratamento para o paciente com dor lombar crônica, apesar dele não ter dado resultados clinicamente significativos. É uma conclusão esquisita também, né? Mas tudo bem, está aí no guideline. Então é isso que eu tinha para falar sobre esse tema, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá o joinha aí, compartilha, se inscreva no canal e fique de olho. Lembrando que o nosso foco, né, é o canal do fisioterapeuta concurseiro. Tem outras playlists aí que a gente fala sobre dicas de concurso, provas comentadas, etc. Beleza, galera? Então um abraço, até o próximo vídeo de atualização em fisioterapia.